não importa qual caminho a gente pega, não importa qual caminho a gente está percorrendo, não importa qual linha filosófica a gente pensa, ou qual religião a gente segue, ou para qual Deus a gente reza, o importante é que todas elas levam para o mesmo lugar. E quando o ser humano começa a pensar que a filosofia dele ou que a religião dele é a certa, aí começam as brigas, as guerras que a gente tanto vê, né? Que a gente tanto acompanha durante milênios, milhares de anos aí, que a gente vê na história, que a maioria das guerras, a maioria das coisas são por ideologias, são por filosofias, são por religiões, são por pensamentos que o ser humano se apega e acha que aquilo é verdade e luta por aquilo. Só que se o ser humano tivesse a imagem completa do quebra-cabeça do universo, da vida, ele ia perceber que aquela verdade que ele pensa ou aquela coisa que ele pensa é só mais um pedacinho de tudo o que existe na vida do universo. E aí ele não ia mais ficar criando guerras, não ia mais ficar brigando, não ia ficar mais perdendo tempo com coisas fúteis e pequenas, sendo que existe um mar imenso de conhecimento, de coisas que ainda existem e que têm que ser buscadas. Isso explica por que a gente vive nessa humanidade que a gente vive, no sentido de brigas, de guerras, de egoísmos, enfim, todas essas coisas ruins que a gente vive hoje em dia. Até de doenças, né? Essa crise que aconteceu planetária, da pandemia, das guerras que estão acontecendo. Se você reparar bem, todas essas coisas acontecem porque o próprio ser humano tende a separar as coisas, né? Tende a quebrar, pegar essa imagem do quebra-cabeça completo e quebrar. E cada um pega a sua verdade, cada um pega seu conhecimento, cada um pega o que acha que é bom e luta por aquilo, luta por essa ideologia. O que é ideologia, né? Ideologia é basicamente uma linha de pensamento, sabe? Uma linha que faz a gente seguir um pensamento, seguir um caminho que a gente acha que aquilo é o correto, ou que aquilo é o melhor pra gente, ou que aquilo é o melhor pra mim, ou que aquilo é o melhor pras pessoas, e eu vou lutar por aquilo, sabe? Só que elas não percebem que aquela causa, ou que aquele pensamento, ela não é o todo, sabe assim? Ela não fala tudo. Ela tem defeitos, ela tem preconceitos, ela tem brigas, e quando você luta por algo que você já não leva em conta o outro ser humano, você está indo totalmente, ou não leva em conta o ser humano ou a natureza, o universo, vamos por assim, você está indo totalmente contra a verdade realmente da vida do universo. Mas você já percebe que ao lutar por uma verdade, ao lutar por uma ideologia, algum pensamento que você vê que ela está desconectada com as outras coisas, que ela vai de contra um outro ser humano, a bondade, né, as coisas boas da vida, você já vê que ela não é uma verdade, você já vê que ela não é um caminho a se seguir, você já vê que é um caminho que não vai levar a lugar nenhum, podemos dizer assim. E é por causa exatamente disso que a gente vive uma vida de frustração, de tristeza, de sofrimentos, de guerras, de brigas, porque a gente vê a vida de forma separada, a gente vê a vida de uma forma quebrada, né? Ela basicamente tem a ver com esse lance do quebra-cabeças aqui, né? Você percebe a imagem do quebra-cabeças aqui, você percebe as pecinhas do quebra-cabeça ali, tudo jogado, tudo quebrado, né? E é muito bonito essa imagem, você vê que é uma peça do quebra-cabeça ali com um universo no fundo ali, e tudo que a gente vê é apenas uma peça do quebra-cabeça. E é exatamente por causa disso que a gente cria todos esses defeitos, esses problemas na nossa vida. Porque a gente vê só uma peça do quebra-cabeça, a gente não vê o todo, a gente não vê a imagem completa. Aí você pode dizer, mas tem filosofias, tem ideologias, como você acabou de falar aí, que não leva para lugar nenhum, que só faz o ser humano brigar em guerras. Mas aí se você reparar bem, ela faz parte de um quebra-cabeça do universo. Por quê? Porque se o ser humano não aprende por amor, ele aprende pela dor, ele aprende pela guerra, ele aprende pelo sofrimento. Mas mesmo assim, esses caminhos, que são caminhos que não levariam a lugar nenhum, são caminhos que são errados, são do mal, podemos dizer assim, de alguma forma você aprende com eles, de alguma forma eles fazem parte sim do quebra-cabeça infinito, do quebra-cabeça gigantesco, porque de alguma forma você aprende com aquilo, de alguma forma aquele caminho te levou a você melhorar como ser humano. Então aquilo de alguma forma faz a pessoa refletir e faz tomar um outro caminho. Nem lembra que eu falei dos caminhos lá, que tem vários caminhos e tem pontos de conexões em caminhos, né? E naqueles pontos de conexão é o ponto de reflexão. Quando você está percorrendo um caminho, acontece alguma coisa que faz você mudar, você pegou um novo ponto de conexão que vai te levar para outro caminho. Olha que interessante, né?